Estamos de volta, esse é o nosso Visita. Obrigada por estar aqui com a gente, interagindo e participando por meio de tantos canais que estão aparecendo, viu? É um prazer ter você nesse início de semana. E agora você se prepare que tem muita informação importante sobre saúde, viu? Conforme eu prometido, a gente vai falar sobre o Dia Mundial do Diabetes, porque nessa semana, dia 14, é o Dia Mundial, gente. Tem uma ação bacana que vai rolar em Bauru, uma ação que vai acontecer simultaneamente em 29 cidades do Brasil, que é o Dia D. Dia D para quê, Thaisa? Para alertar a população sobre os riscos da doença e trabalhar a prevenção por meio de ações gratuitas, voluntariado envolvido. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora a enfermeira da Cicatriclin, Tassiane Tavares. Seja muito bem-vinda, bom dia, viu? Bom dia, muito obrigada. Estou muito feliz pelo convite e falar sobre algo que a gente trabalha aí todos os dias com essa doença aí dos nossos atendimentos. Exatamente, gente. Olha, um dado alarmante para você, viu? Segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, são cerca de 20 milhões de brasileiros que têm essa doença. Mas afinal, Tassi, o que é a diabetes? A diabetes é uma doença metabólica, né? Que nada mais é do que o açúcar elevado dentro do nosso sangue, falando de uma forma bem clara. Várias pessoas são acometidas com essa doença e hoje existe, vou falar de 3 tipos mais populares que as pessoas podem conhecer. A diabetes tipo 1, que é o diabetes que acomete crianças, jovens, né, naquela fase de adolescente. Por quê? Porque é como se fosse uma doença autoimune. O próprio organismo, né, não produz a insulina necessária para o nosso suporte dentro do nosso organismo, digamos assim. Então, é uma doença que a pessoa às vezes já nasce com ela e vai descobrir no decorrer do seu crescimento. Por isso que as pessoas que têm diabetes tipo 1 são pessoas que já se tornam insulino-dependentes, né? Tomam insulina. Aí as pessoas perguntam assim, mas não dá para tomar medicamento via oral? Não dá, porque ele não produz. O nosso organismo não deixa ele produzir insulina, que é um hormônio. Então, ele precisa tomar isso em forma de injeção, no caso, a insulina. Nós temos também a diabetes tipo 2, que é a mais conhecida aí, que acomete a nossa fase mais adulta, né? Que está muito envolvida com os nossos hábitos alimentares, nossos hábitos de vida, sedentarismo, não fazer uma atividade física, o sobrepeso está diretamente relacionado e o fator hereditário, né? Então, são diabetes que mais na fase adulta. O paciente pode começar tomando uma medicação, né? E controlar isso. O importante é entender que tem que ser controlado e tem que procurar uma equipe especializada. Um médico, endocrinologista, para fazer seu primeiro atendimento e conseguir normalizar os níveis de glicemia. Muito bom. Inclusive, a gente tem informação aqui da Sociedade Brasileira de Diabetes também, que o tipo 1, ele concentra entre 5% e 10% do total de pessoas com a doença. E o tipo 2 realmente é o mais comum, com cerca de 90% das pessoas com diabetes. Sim, e para complementar essa questão, hoje, se for ver, a gente tem em torno quase de 10% da nossa população com pacientes diabéticos. E isso é muito alarmante. E a gente tem uma estimativa aí de crescimento dessa doença nos próximos 5 anos, em tornar em mais de 25 milhões de pessoas com diabetes. Então, assim, falando do tipo que dá para prevenir, que é o 2. Né? Que é o mais comum. Então, a gente consegue. Por isso que a gente fala que está diretamente relacionado aos nossos hábitos de vida. Por isso que a gente trabalha muito essa questão com a população. O sedentarismo, a alimentação, o sobrepeso, a atividade física. Atividade física, eu costumo falar que é prescrição médica. É remédio. É remédio, exatamente. Previne muita coisa. Tem um tipo de diabetes também, que a gente fala muito, que é diabetes gestacional. Na realidade, as mulheres, né, as gestantes, podem desenvolver isso no curso da sua gestação. Está mais relacionado aos hormônios da gestação mesmo. Não significa que ela vai ser uma diabética depois, mas ela precisa procurar por um atendimento. Muitas mulheres, às vezes, conseguem controlar através da alimentação e outras vai ter que tomar um medicamento durante o seu período gestacional. E quando você faz um exame de sangue e chega lá, você tem pré-diabetes? O que isso significa? A gente tem níveis considerados dentro da normalidade do diabetes,
que é até 99. Antes era até 110, já baixou, né? Então, assim, não existe um pré-diabético. Você já é um diabético. Se você deu 100, 101, então a gente tem que ter essa consciência. A partir do momento que a gente foi determinado um pré-diabético, muda totalmente seu estilo de vida, muda a sua alimentação, né? Coloca atividade física dentro da sua rotina para você conseguir conviver com essa doença sem tantos danos. É mudar ou mudar. É mudar ou mudar. É para ter saúde, gente. E a gente está na frente de uma enfermeira que é especialista também em feridas, porque ela trabalha na Cicatriclin, que é especialista também Sim. nesse assunto, né? Tem aí a maior rede espalhada aí pelo Brasil quando a gente fala no tratamento de feridas. São muitas realmente as pessoas que chegam lá, inclusive diabéticos, né? Sim. A gente tem um índice muito grande de pacientes diabéticos nos procurando. E quando chega até nós, às vezes ele já está com uma ferida. E a ferida no paciente diabético evolui muito rápido mesmo, por conta da sua condição. O diabetes, ele afeta o nosso sistema como um todo. Então, você tem problema na sua circulação, de má circulação, que a gente fala nas pernas. Você tem um problema relacionado à perda de sensibilidade nos membros inferiores ou nas periferias, que a gente fala, na ponta dos dedos, na região dos pés, porque o paciente ele tem uma doença chamada neuropatia, então a gente afeta a parte dos nervos, e no diabético isso é muito comum. Então, às vezes ele perdeu a sensibilidade, ele não percebeu, ele pisou numa pedra, na hora que ele vai ver, ele já está com um processo infeccioso instalado. E aí? O que fazer? Aí chega às vezes nessa forma para nós. Lógico, a gente tem como tratá-lo, mas tem pacientes que demoram muito por esse tratamento. E aí quando chega até o médico, já é um paciente que tem uma indicação de amputação. A gente tem índices muito altos de amputação de pacientes diabéticos, né? Por conta disso. A doença diabética, ela interfere totalmente no seu processo de cicatrização. Porque se eu tenho uma má circulação, eu não levo oxigênio direito para a ferida. Então, eu não consigo fazer a reparação tecidual. Então, por isso que a gente trabalha não só, né, o paciente que já tem diabetes e tem ferida, mas a paciente que tem diabetes e a gente não quer que ele tenha uma ferida. Então, a gente vai trabalhar a prevenção através de ações com equipe multidisciplinar, médico, endocrinologista, vascular, enfermeiros, profissionais especializados no cuidado dos pés, né, que são os podólogos ou os enfermeiros podiatras, para que a gente minimize os riscos desse paciente. Porque até quem já é diabético faz o acompanhamento quando tiver uma ferida, né, quando tiver um corte, uma ferida, né, um acidente, sim, corre esse risco, mesmo tendo acompanhamento, já sabendo do diagnóstico. Acompanhamento, já sabendo do diagnóstico, porque a nossa realidade são pacientes que às vezes não cuida corretamente da sua saúde, na questão do diabetes. Acha que tomar um medicamento todo dia, 3 vezes ao dia é suficiente, mas esquece da questão alimentar. Porque o medicamento, ele é uma parte, eu falo, é 50%. Outro 50% é o paciente. Não adianta eu tomar um remédio para diabetes e não ter uma dieta adequada. E fazer o abuso do açúcar, dos carboidratos, porque nem tudo é açúcar, gente. Às vezes fala assim, mas eu não como açúcar. Mas você come pão, você come bolacha, você come carboidratos, alimentos que se tornam com peso de açúcar no nosso organismo, para o paciente entender assim de uma forma mais simples. Porque tudo vira energia, né? Tudo vira energia, exatamente. Então, qual é o tipo de energia que a gente está colocando para dentro? E olha só quanta coisa envolve quando a gente fala de diabetes. É por isso que vai acontecer o dia D, para que todo mundo entenda essa imensidade aí de ações também. São grandes, gente, mas são simples também, que fazem parte do nosso dia a dia. E se a gente torna aquilo um hábito, né? A chance da gente prevenir uma doença dessa, e mesmo muitas pessoas provavelmente nessa ação que não é de hoje que acontece, né? Já devem ter recebido o diagnóstico, inclusive, né? Durante a ação, né? Durante a ação. Mesmo que aconteça esse diagnóstico, há ali a orientação, né? Para uma mudança de postura, né? Naquele momento. O que é esse dia D, então? O dia D
é considerado para nós, né, o dia 14 de novembro, o Dia Mundial do Diabetes. É onde é um marco, né, sobre essa doença para nós, não só no Brasil, mas no mundo todo. E nesse dia nós estaremos fazendo uma ação social, né, envolvendo a nossa sociedade. A gente está com muitos parceiros, voluntários, apoiadores, não tem nenhum fim lucrativo, mas o nosso intuito é o quê? Levar informação, movimentar a cidade, eu falo, movimentar assim a turma, e fazer e mostrar para eles que a gente pode prevenir. Então, nesse dia D, vai acontecer na Getúlio Vargas, né, na quadra 15, ali onde é aquela praça onde tem equipamentos de ginástica. Né? Então, ali a gente vai ter toda uma estrutura montada com profissionais que vão aferir a pressão e a glicemia. A gente vai ter equipe de nutrição fazendo orientação nutricional, vendo o valor de IMC, né? Falando sobre saúde também, sobre alimentação, desmistificando um pouco que as pessoas acham que fazer dieta é caro e tudo está no simples. Né? Então, vai ter as meninas da nutrição vão estar lá com a gente. A gente vai ter o pessoal falando sobre uso correto de calçados. Qual calçado um paciente diabético tem que usar? Olha, né? é isso. É isso, porque o pé leva a gente para todos os lugares. Sim. Então, a gente tem que proteger. Claro. O paciente diabético não tem sensibilidade. Ele pode usar uma sandália tipo de dedo? Não pode. Coisa simples, entendeu? Sim. Higiene desse calçado. A gente vai fechar esse evento com uma aula de zumba para a comunidade, para a população que estiver passando ali. A gente vai estar entregando alguns brindes também e conversando muito sobre diabetes. Que bacana. E não vai acontecer só em Bauru, na Avenida Getúlio Vargas, que é uma das principais da cidade. Não. Onde mais? Nós, da Cicatriclin Paulista, nós temos mais 2 unidades, uma em Marília e a outra em Lins. Vai estar acontecendo essa ação também. E no Brasil todo, né, essas 29 unidades da Cicatriclin vão estar fazendo alguma atividade relacionada a esse dia tão importante. Muito né? bem. Então, estamos aí. Onde tem Cicatriclin, vai ter o dia D, levando muita informação para todo mundo. Tá aí as informações também no rodapé para você. Para você ter uma ideia, gente, até 2023, os projetos sociais da Cicatriclin beneficiaram mais de 5.000 pessoas. E claro que a expectativa é que neste ano, né, essa adesão continue alta. Então fica esse convite para você, dia D, nesse dia 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes. Aqui na cidade de Bauru, a ação vai começar a que horas, Tassi? A partir das 17 horas. A gente vai terminar por volta das 19h30. Muito bom. Convite para todo mundo é só chegar, viu? Informação nunca é demais. Nunca. Né? E prevenção também. Obrigada, volte sempre, Tassi. Eu que agradeço, fiquei muito feliz pelo convite. Precisando de alguma coisa, nós da Cicatriclin estamos à disposição. E é isso aí, vamos falar sobre diabetes, porque é uma doença que está crescendo drasticamente. Combinado. Volte Obrigada. Sempre, viu? O nosso Visita é isso, gente. É alerta para você nesse domingo também, viu? Com muita informação, sempre passando na sua telinha todo domingo às 9h30. Olha que bacana. É só ligar a TV ou então o Play Plus para você ter acesso a esse mundo, né, de informação e de muita coisa boa que o nosso interior tem para te proporcionar também, Eu quero te convidar para o próximo domingo estarmos juntos aqui para levar muito mais para você, viu? Porque você merece, a gente está aqui por você, para você que a gente faz esse Visita acontecer. Um grande beijo, uma ótima semana e muita saúde para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.